Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 31 de março de 2025, nosso devocional diário está em Tiago, capítulo 1. Tiago se apresenta logo no primeiro versículo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Tiago que escreve esta carta não é o Tiago que conviveu com Jesus, aquele Tiago que era o Tiago Boanerges, o irmão de João, o que escreveu os evangelhos e o Apocalipse, além das 3 cartas. Este Tiago, ele morre a mando de Herodes, naquele capítulo de Atos dos Apóstolos, no qual nós, este ano, mais uma vez, já tratamos dele. O Tiago que aqui escreve é o Tiago, irmão de Jesus, aquele que assume a liderança da igreja em Jerusalém, um pouco depois da morte desse Tiago que eu acabei de falar, que é o irmão de João. Tiago, ele é um judeu, ele se converte a Jesus Cristo. Antes nós temos os relatos da família de Jesus o perseguindo, mas esse Tiago, ele viu Jesus ressurreto, ele aceita a Cristo como Messias agora e vai servi-lo com grande alegria e disposição, e várias passagens acerca dele, o livro de Atos dos Apóstolos, vão mostrar para nós. Ele escreve, inclusive, chamando aqui as 12 tribos que andam dispersas. As tribos já tinham sido dispersas há muito tempo, na época de Jesus, já não havia essa divisão de tribos, tudo já tinha se passado, mas ele continua bem tradicionalista nesse sentido. E ele vai falar justamente a esses irmãos por causa das lutas, provações, por causa das dificuldades. Tiago, ele viveu em Jerusalém, ele sofreu todas aquelas perseguições que lá existiram, tanto que quando Estevão é apedrejado, todo mundo sai correndo, somente os apóstolos ficam e Tiago fica por lá. E nós vamos ver nos relatos das cartas de Paulo também, que quando, por exemplo, Pedro vai visitá-lo ali em Antioquia, e Pedro está ali, alguns da parte de Tiago chegam até Antioquia, onde Paulo estava. Então, ou seja, Tiago era líder da igreja e ainda estava em Jerusalém, comandando aquela igreja que era muito perseguida. E ele vai mandar carta justamente a esses irmãos. Seria uma carta circular, uma carta que rodaria ali toda a região da Judéia, da Galileia, a qual ele chama assim de 12 tribos dispersas. Tanto que ele vai falar muito de tribulação, muito de lutas, muito de provações, e ele diz algo interessante. Ele diz que é para ter grande gozo quando caídes em muitas tentações ou passardes por muitas tribulações. Porque a prova da vossa fé opera a paciência. A fé no meio das tribulações vai fazer com que a paciência seja aumentada cada vez mais. E é isso que Tiago vai falar ao longo de toda essa carta. E ele diz: se você tem problemas com isso, peça a Deus sabedoria. Então, se você tem falta de sabedoria, diz o versículo 5, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Deus, ele oferece essa sabedoria para quem lhe pede e dá liberalmente. Ele não vai ficar jogando na cara, usando termos de nossos dias, aquilo que você está pedindo, porque sabe que todos nós realmente precisamos de muita sabedoria para as nossas vidas. Ele continua no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aquele que é aprovado no meio da provação, esse receberá a coroa da vida. Então, as provações, as tentações, as dificuldades devem ser recebidas e suportadas com alegria, por mais contraditório que isso possa parecer. E Tiago, ele está em comum acordo com Pedro, com Paulo, quando também escrevem acerca das provações, que nós temos que ter alegria, nós temos que saber como suportar isso e avançar com a nossa fé. Porque no fim das contas, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte, dizem os versículos 14 e 15. Ou seja, Tiago está dizendo para nós que são os nossos desejos, a nossa velha natureza, aquilo que está dentro de nós, que faz com que nós sejamos tentados. Então nós precisamos lutar contra isso, porque se nós dermos vazão aos nossos desejos, ele concebe o pecado. E o pecado, ele vai gerar morte, porque no fim das contas, como Paulo vai deixar isso muito bem explícito, o salário do pecado é a morte. Então, ele vai dizer aqui que nós precisamos vencer tudo isso. E para que isso aconteça, essa sabedoria que a gente pede do alto vai nos ensinar uma coisa: que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A sabedoria que nós pedirmos a Deus, com certeza nos ensinará a ouvir mais e a falar menos e a nos irar menos, a controlarmos o nosso temperamento, as nossas emoções, porque quando nossas emoções estão afloradas, nada de Deus vai surgir em relação a tudo isso, dizem os versículos 19 e 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É interessante quando ele vai dizer aqui que uma palavra em nós enxertada, versículo 21 diz, a palavra em vós enxertada, e ele diz no 22, sede cumpridores dessa palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou a palavra que nós ouvimos, a palavra está enxertada, enfiada, a palavra que é dada a nós a recebemos e nós devemos cumpri-la, não apenas ouvir. A palavra de Deus não é para ser recebida intelectualmente para algum prazer intelectual em conhecer as coisas, não. Isso é para praticar. A palavra é bem prática, é justamente o que Tiago vai fazer. A carta de Tiago é extremamente prática, tanto que em um desses capítulos ele vai falar sobre a questão da fé e das obras, parecendo contradizer o que Paulo vai falar sobre isso. Quando nós chegarmos lá, nós vamos comentar aqui, mas na verdade o que Tiago diz, você que tem fé, você precisa praticar as obras, e essas obras são recebidas através do momento que você pede obediência e coloca em prática, não apenas ouvindo, mas praticando a palavra de Deus. Ele encerra esse primeiro capítulo dizendo, versículos 26 e 27, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. E qual é a verdadeira religião? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É aquele que quer ser religioso aqui no bom sentido da palavra ser religioso. A religiosidade, ela mata, ela corrompe, ela cria fariseus hipócritas, mas a verdadeira religião é servirmos ao Senhor, servirmos os irmãos, servirmos os necessitados e nos guardarmos da corrupção desse mundo. Essa carta tem muito a nos ensinar. Esse é apenas o primeiro capítulo, mas que você não perca os devocionais e não se esqueça de estar compartilhando, levando a palavra do Senhor adiante para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.